Boa tarde, eu sou a professora Daniele Viana da Escola Municipal Barquinho Amarelo. Antes de iniciar a nossa aula, nós vamos atender os protocolos de segurança. Nós vamos iniciar nossa aula, nós vamos tratar de matemática do primeiro ano. Nós vamos tratar e contar um pouquinho a história dos números. Por quê? Nós vamos tratar da história dos números, para que as crianças consigam entender um pouquinho como surgiram os números, por que nós vamos utilizar os números e para quê? Como surgiu os números? Vamos lá então. Para que nós usamos os números no dia a dia? Você já parou para pensar nisso? Para que nós usamos os números? Nós usamos os números para tudo. Nós usamos os números no dia a dia, nos sapatos. A criança pode observar o próprio sapato, né? Ela pode observar o número do calçado dela, ela pode observar os números também na casa dela, no número da casa. Ela pode observar os números também nas embalagens dos produtos que ela compra, no biscoito, na bolacha, né? Ela pode observar no pacote de macarrão, no pacote de arroz. Então, por isso que eu fiz esse cartaz. Onde podemos encontrar os números? Aqui nós vamos mostrar, olha. Nós podemos encontrar os números aqui na casa. A criança pode observar na casa dela o número da casa dela, o número do calçado, nas embalagens, né? Como aqui, ó. Na embalagem, então, ela encontra o número em diversos locais. Ela pode encontrar aqui, ó, em alguma observação sobre o produto, ela pode encontrar no peso do produto, ela pode encontrar em diversos locais. No calendário ela vai encontrar o número nos meses, nos dias, né? Na quantidade de meses que possui o calendário. Ela pode encontrar também os números na calculadora. Então, a criança vai estar trabalhando com os números no dia a dia. Todos os dias ela vai estar lidando com números. Na escola, em casa, quando ela mexe no aparelho, no controle remoto da televisão, ela vai estar lidando com números. Então, os números fazem parte do dia a dia da criança. Você sabe o que são os números e para que eles servem? Pois então, nós usamos os números para contar diversas coisas, diversos objetos. Mas nem sempre foi assim. Os números antigamente não existiam e as pessoas precisavam de contar os objetos, de contar as coisas, contar as coisas que existiam no dia a dia. Por exemplo, um pastor de ovelhas precisava de contar suas ovelhas. Tudo bem, mas os números não existiam. O que ele fazia? Muitas vezes ele utilizava uma corda qualquer que ele tinha. E aí, para cada ovelhinha que ele tinha, ele pegava uma corda e dava um nó. Aí, vamos supor que ele tinha mais de uma ovelha, né? Ele tinha 2 ovelhinhas lá. E aí, ele dava mais um nó. Aí, por que ele fazia isso? Porque era mais fácil para ele carregar. Era fácil ele carregar. E no final do dia, quando ele ia contar e conferir as suas ovelhas, ele pegava e punha as suas ovelhas para dentro do curral e ia contando para ver se estava a quantidade correta. Para saber quantas ovelhas tinha, bastava ele ir contando quantos nozinhos tinha. Ele podia fazer isso também com as pedrinhas. De manhã ele contava quantas pedrinhas tinha. Para cada ovelha, uma pedrinha. Ele ia contando. Por exemplo, 2 ovelhinhas ou 3 ovelhinhas. 3 pedrinhas. No final do dia, bastava ele fazer a mesma contagem. Ele ia colocando as ovelhinhas no curral e ia contando a quantidade de pedras que ele tinha. Mas com o passar do tempo, isso foi ficando inviável. Já pensou ele terminar o dia com um saco bem pesado e cheio de pedras? Já pensou se ele tivesse muitas ovelhas? Nossa, ele ia terminar o dia muito cansado. Já pensou? Se ele fosse um ótimo, cuidador, um ótimo pastor de ovelhas, ele ia terminar esse dia muito exausto. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a ver que esse tipo de contagem não era muito adequada. E aí, foi começando a se criar símbolos. Os símbolos matemáticos foram criados para desenvolver as quantidades, certo? Pois é. E aí, com o passar do tempo,
foi-se criando outras maneiras de contar. Aí, então, foi necessário criar os símbolos. Então, surgiram os algarismos indo-arábicos, que são o que nós usamos hoje em dia. Nós, então, usamos do 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E com esses algarismos, nós formamos todos os números que nós utilizamos hoje em dia. Nós podemos formar qualquer número e os números são infinitos. Nós podemos formar do número 1 até qualquer número, milhões, bilhões. Nós podemos formar números que nós ainda nem conseguimos falar. Os números são infinitos, você tem que lembrar disso, tudo bem? Então vamos lá então. E formando os números infinitos, nós vamos pensar então em contagem. Vamos contar então os carneirinhos? Já que nós podemos formar números, a gente é capaz de contar. Vamos voltar lá então? Vamos contar então? Vamos voltar nos carneirinhos. Vamos lá. Se um pastor tivesse, vamos supor, 5 carneirinhos. Vamos lá. 5 carneirinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. E ele ganhou mais 4 carneirinhos. 1, 2, 3, 4. Quantos carneirinhos o pastor teria no final? Essa ideia é uma ideia de juntar. Vamos juntar então? Então vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ao todo, então, o pastor teria 9 carneirinhos. Essa é a ideia de juntar. Ele juntou 5 carneirinhos, mais 4 carneirinhos. Ao todo, ele teria 9 carneirinhos. Essa é a primeira ideia, a ideia de juntar. Nós estamos somando. Vamos agora, então, trabalhar a ideia de subtrair, a ideia de tirar. Vamos lá, então? E se ele, então, tivesse 8 carneirinhos? Vamos lá, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tinha 8 carneirinhos. Vamos supor que fugiram 3 carneirinhos. 1, 2, 3. Fugiram 3. Quantos carneirinhos, então, vão restar para esse pastor? 1, 2, 3, 4, 5. Restaram 5 carneirinhos para esse pastor. Essa é a ideia de tirar. Essa é a subtração. Essa é uma maneira de trabalhar com as crianças com material concreto, para que elas observem e possam garantir a aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado da aula e que tenha sido muito proveitosa. Ficamos por aqui.